Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos. Vamos falar sobre qual seria o termo etimologicamente correto, em referência à população do Brasil, brasileiro ou brasiliano. Você já parou para se perguntar como o termo brasileiro surgiu? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção! O vídeo é meramente informativo. O termo "as pessoas nascidas no Brasil" possuem a designação de brasileiros, pois se nasceram nesse país, são brasileiros natos, ou se mudaram-se para o país e obtiveram permissão para morar legalmente no país, depois de cumpridas algumas condições, seriam brasileiros naturalizados. Entretanto, será que esta é a referência etimologicamente correta? A história. O Brasil, desde seu descobrimento, sempre foi subjugado por outras nações, mas no começo era de domínio do então Reino de Portugal, que considerava o país um lugar a ser explorado e ser extraído o máximo de riquezas naturais possíveis naquela época. Como então coroa portuguesa praticamente só enviava pessoas para retirar riquezas naturais do Brasil, essas pessoas que vinham para extraí-las, trabalhavam exclusivamente nessa função, de viajar até o Brasil, encontrar riquezas naturais e levá-las para o então Reino de Portugal. E como toda profissão precisa de uma designação, o nome dado para esses trabalhadores era brasileiro. Ou seja, brasileiro foi, no início, um termo que designava o trabalho de enviados do então Reino de Portugal, com o objetivo de extrair riquezas do Brasil e levá-las ao Reino de Portugal. Assim como ferreiro, era quem trabalhava com ferro, padeiro, trabalhava com pães, o brasileiro trabalhava viajando do então Reino de Portugal para o Brasil, a fim de extrair riquezas naturais do Brasil e levar para o então Reino de Portugal. Historicamente, palavras com final eiro não traziam muito destaque aos trabalhos, e às pessoas que as carregavam, sendo usadas para designar trabalhos menos valorizados na época. Sendo que o final ano refere-se a alguém ou algo que pertence a um local. A designação brasileiro foi transmitida ao povo, a fim de evitar a paridade com outras nações e até mesmo eventual destaque do povo perante as nações, sendo esta a única pátria de colonização portuguesa que possui o final eiro em sua designação, pois todas as outras nações de colonização portuguesa possuem o final ano em suas designações, como por exemplo, quem nasce em Moçambique é moçambicano. Quem nasce em Angola, é angolano, já quem nasce no Brasil, pela lógica, deveria ser chamado de brasiliano, mas acabou ficando como brasileiro. Vale lembrar que a população do Reino de Portugal em si, não é culpada pelo que ocorreu, sendo que quem mandava e designava o que seria feito, tanto no Reino de Portugal, como no Brasil na época, eram os governantes do Reino de Portugal. Devemos frisar acima de tudo que, independentemente da palavra exata em si, o povo que nasceu e vive no Brasil é o mesmo, e sua história de lutas não será apagada por uma designação equivocada. Lembre-se desse exemplo. Os judeus foram, por milênios, tidos como etnia inferior por seus detratores históricos, como os babilônios, que os escravizaram, os nazistas que os massacraram, e os reis do Antigo Egito, que os escravizaram e açoitaram. Porém atualmente, sabemos que as pessoas mais prósperas e poderosas do mundo, são descendentes de judeus, sendo este, um dos povos mais aguerridos do mundo e também, um dos mais sofridos. Isso mostra que um passado sofrido e injustiçado, não define uma derrota para a nação, somente mostra sua capacidade de superação e de se manter batalhando, independentemente dos desafios. Por isso, ser nascido ou simplesmente viver no Brasil, é sim motivo de muito orgulho. Curiosidade. Em vários lugares do mundo, o brasileiro é chamado de brasiliano, se for traduzir a palavra literalmente, como por exemplo, em inglês, Brazilians, em francês, Brasilian, em italiano nem precisa de tradução, é brasiliano mesmo, entre outras línguas. Conclusão.
A designação dada ao povo do Brasil está etimologicamente equivocada, pois o atual termo brasileiro era usado para definir os trabalhadores enviados pelo então Reino de Portugal ao território que hoje conhecemos como Brasil, a fim de extrair suas riquezas naturais e levá-las ao Reino de Portugal. Portanto, brasileiro era uma designação profissional, e não de cidadania, sendo que esta designação de cidadania do Brasil, corretamente seria brasiliano. Porém, isso em nada altera a história, mérito, e a dignidade do povo batalhador, que nasceu, ou que habita nas terras do Brasil. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!